Olá, olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo. Vamos para mais um episódio aqui da leitura do livro Espiritismo Aplicado. E queríamos que vocês, acompanhassem com a gente, pudessem transbordar com seus amigos, parentes. Pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho para que recebam assim todas as notificações para não perder nenhum episódio. E estamos aqui mais uma semana para dar seguimento aí. E junto comigo aqui a nossa querida Débora. Seja muito bem-vinda, Débora. Boa noite, Marco. Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui. É sempre um prazer estar com vocês. É isso aí. Então, hoje nós temos um tema bem importante, bem polêmico, todos, porque a cada lição ela realmente tem a sua importância e nós vamos pegando pedacinho por pedacinho e vamos entendendo cada coisa para que dentro do que realmente a gente conseguir captar, a gente fazer assim uma ciência para nós mesmos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós conseguimos alcançar. Uma encarnação dá para a gente trabalhar muita coisa, absorver muito conhecimento, muito entendimento, tem muito material aí publicado, muitos irmãos iluminados que vieram trazendo assim todo esse conhecimento. Então nós precisamos aproveitar. E nada melhor do que nós aproveitarmos aqui juntos, aprendermos e dividirmos assim com vocês todos que estão aí com a gente num número bem maior, porque a gente consegue daqui transmitir para muita gente. E hoje, qual que é o tema de hoje, Débora? Bom, dando continuidade, nós lemos na semana passada o Espírito durante a gestação. E hoje nós vamos ler Recepção do Espírito que se reencarna. Isso, então. A recepção, quando esse espírito já teve essa concepção, já teve assim a chegada no organismo da mãe e que vai assim chegar ao plano físico. Então, o tempo que nós vamos assim ter de dedicação e como nós vamos dedicar o nosso tempo, de que forma, o que podemos fazer para que realmente tudo seja muito melhor do que o que realmente a gente aqui ainda no plano terreno tem capacidade de fazer. Nós estamos estudando aqui para que cada vez nós tenhamos mais entendimento e mais capacidade de tanto ajudar os nossos irmãos que estão vindo, que estão na erraticidade, que estão no plano espiritual e que estão se transportando para cá, para o plano físico, tanto quanto os irmãos que já se foram e nós que estamos aqui juntos a caminho. Então, se nós entendermos um pouquinho, nós talvez não podemos ser médios atuantes, que vamos ser médios que vamos ter assim aquela sensibilidade, vamos enxergar o mundo espiritual, vamos conversar com os nossos amigos espirituais, mas se nós tivermos uma ideia, tivermos uma noção, nós podemos tomar umas atitudes um pouco mais assertivas, Então, vamos lá para a leitura, para a gente, assim, depois conversar um pouco mais sobre isso. Certo. Então, a gente vai iniciar aqui, só para não perder aqui o hábito, vamos fazer uma prece rapidamente, Aqui nesse momento, pedindo para serenar a nossa mente, para a gente ter com atenção plena durante os trabalhos.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então vamos à leitura Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, capítulo A Recepção do Espírito que Reencarna. E lembrando, né, que essa parte é importante, todas as vezes que for fazer uma leitura, às vezes a pessoa fala que sente muito sono, às vezes fala que lê um pouquinho já não consegue ler mais, e as linhas ficam embaralhadas, as coisas. Tudo isso requer uma preparação antes para que seja feita uma leitura. Todas as leituras edificantes, elas são leituras que elas incomodam aqueles irmãos que estão assim primando pelo lado negativo da coisa. Então, eles talvez, né, de repente, não que você talvez esteja assim nessa sintonia, mas querendo ou não, nós estamos todos juntos, misturados, estamos num ônibus, num trem, numa condução, estamos numa loja, num comércio, ou mesmo dentro do nosso trabalho. Então, existem muitas companhias espirituais que estão com cada pessoa dentro ali do seu nível de entendimento. E essas companhias, talvez, quando elas veem que você é interessante, elas podem até te acompanhar. Elas nem sabem por que estão te acompanhando, mas talvez elas podem até te acompanhar. E aí é onde você vai começar uma leitura dessa, falar sobre, né, Cristo, sobre Deus, sobre Jesus, e acaba dificultando. Então você cria o hábito de preparar o ambiente, de preparar aqueles minutos da leitura, que você vai ver que você vai conseguir, que você vai realmente ter mais concentração, você vai conseguir ler com mais tranquilidade, e aquelas coisas que te incomodavam, aquele sono, aquelas coisas, tudo vai melhorar. Mas tem que fazer com frequência, né? Não é na primeira que já resolve tudo, né? É hábito, né? Isso. É o hábito. Então vamos lá. Enquanto do lado invisível a nossos olhos, os encarregados da reencarnação trabalham para que ela se efetue normalmente, ajudando a reencarnante até o último momento, cuidados especiais também se tomam do nosso lado. Em duas partes se dividem as providências a ser tomada para a recepção do espírito que se reencarna. Uma delas é a parte material, visando prover o recém-nascido de que ele necessitará como reencarnado. A outra é a parte moral, que visa a preparação espiritual do ambiente. A preparação espiritual do ambiente do lar deve começar desde o primeiro instante da concepção. Devemos compreender que se está processando um ato dos mais respeitáveis, o qual acarreta consequências de profunda repercussão. De um lado, temos um espírito emergindo na carne com seu organismo espiritual completamente transformado para atender os imperativos da reencarnação. Do outro lado, temos o organismo materno passando por alterações dolorosas. Daí a necessidade de se criar ao redor da gestante uma atmosfera de carinho, de tranquilidade, de júbilo, de confiança e de respeito. Todos devem concorrer para facilitar-lhe ao máximo a tarefa divina, lembrando-nos de que a futura mãe está trazendo em seu seio não só um corpo que está se formando, como também um espírito que se reencarna, e de que ela está rodeada constantemente de amigos espirituais invisíveis para nós, auxiliando-a e desejosos de nossa cooperação. Os mais puros e nobres pensamentos devem envolvê-la. Como poderoso meio de purificação do ambiente, recomendamos o cultivo da oração por todos os membros da família, não só em benefício do espírito que se está reencarnando, como também da futura mãe. Esta, por sua vez, se esforçará
por manter bons pensamentos e não se esquecerá das suas orações diárias. Quer começar? É isso aí. Você vê a importância de que nós, na nossa parte material, vamos providenciar tudo que, né, aquele filho, aquele espírito que está vindo necessita. E do outro lado, todo um rearranjo também para que possa assim ele chegar. Então, se nós formos mais profundo ainda, vamos ver pelos estudos científicos, né? E aí, né, todo o rearranjo, né, dos átomos, né, dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, e, né, formando todo ali, né, aquele corpo físico, né, com células, com tudo. Então, é um trabalho muito, assim, como diz na leitura, né, de muito respeito e de muita importância. Então, simplesmente por entendermos, né, essa graça divina, né, de nós talvez podermos seres intermediários assim entre o plano espiritual e o plano material, né? Conseguirmos chegar ao ponto de ajudar um irmão a vir para o plano físico, é um trabalho assim que, se nós entendermos bem e tocar nosso coração, é de se emocionar, é de ver que, né, Deus, a cada momento, a cada palavra que nós vamos falando sobre a leitura, sobre o Evangelho, nós vamos vendo o amor de Deus em tudo e a sua sabedoria infinita, e nós aqui podemos seguir esses exemplos, mas precisamos enxergá-los. Enxergando esses exemplos, nós vamos seguir e que nós vamos cada vez mais ficar maravilhados com tudo isso. E aí nós vamos possibilitar esse irmão a chegar e nos preparar, e preparar o ambiente, e preparar assim o próprio irmão, para que quando ele chegue aqui do outro lado, com toda a transformação que é feita, com toda a memória apagada, com tudo, né, aquilo que precisa ser feito, para ele chegar a entrar ali e estar naquele corpo físico, porque o espírito, ele lá no plano espiritual, na erraticidade, ele não tem esse tamanho de uma criança. E ele precisa se compactar a ponto de chegar e entrar ali e conseguir fazer dali a sua morada. Nesse tempo vindouro, nesse tempo que vai vir e que nós não sabemos quanto tempo é para cada um, mas que aquela nova morada, aquela nova história, aquele novo momento, um sentimento diferente, porque quando você está dentro desse planejamento, como está dizendo na lição, junto com todos os outros irmãos que estão ali preparados para dirigir tudo isso, é uma coisa. Você até entende o que está acontecendo e o processo. Mas quando começa o processo, aí você vai sofrendo essa transformação como espírito e você vai mudando assim a sua capacidade de entender tudo aquilo que se passou para trás. E aquilo que se passou para trás fica dentro dos arquivos que você vai acessar no plano espiritual.
Mas no plano físico, aquele arquivo, ele não vem com você. E aí você precisa chegar aqui e já ser realmente assim, acolhido de uma forma que você já conheça de primeira mão realmente uma energia boa, uma energia positiva, entender o que é Deus, o que é Cristo, o que é fazer o bem, o que é estender a mão, qual é. Então para você entender tudo isso, você precisa estar aberto a isso. E quando você chega, nós, como pai, mãe, familiares, temos a obrigação de abrir esse canal de comunicação através do quê? Através da prece, através da oração, porque aí esse irmão que está vindo vai se sentir em paz, em primeira mão, vai se sentir seguro, vai se sentir aceito, vai se sentir amado, e todos esses sentimentos abre o canal de comunicação para que ele possa ouvir. Por isso que está dizendo, quem tem ouvidos que ouçam, quem tem olhos que vejam. Mas quando o canal de comunicação está fechado, através do quê? Através de coisas negativas. Imagina um casal que não tem paz, que tem um ambiente conturbado, discussões e várias outras coisas que não vale a pena nem nós comentarmos, que nós sabemos que são coisas negativas. Então, nós estamos aqui para falar das positivas, mas alertar que as coisas negativas existem e acontecem e que nós temos que ficar atentos para que essa porta, essa janela, esse vitrô não seja aberto. Não seja aberto. Você não dê abertura para que essas outras coisas aconteçam. E simplesmente você conseguir exatamente conduzir de uma forma que você se coloque a caminho e que você conduza aquele que está vindo também, para que ele possa também se colocar a caminho. E aí todo o ajuste que precisa ser feito entre família, entre amigos, entre entes queridos, entre pessoas que vão passar pela vida, pessoas que vão ser pessoas conhecidas, pessoas, às vezes, amigos. Então, vai ter todo esse desfecho e que seja um desfecho de uma forma que a pessoa esteja preparada para isso, que ela esteja preparada para que a vida dela seja vista com bons olhos. É ou não é, Débora? Nossa, enquanto você falava, me passou aqui, assim, milhões de coisas que eu poderia falar sobre esse trecho, né? Porque é um trecho tão pequeno, mas que tem uma imensidão de coisas para serem ditas, né? Que tudo ainda que a mais, gente fala, né? Ainda mais você sendo né, mãe, profissional, né? mãe, profissional da parte da psicologia. Exatamente. Tudo, então. E aí eu fico pensando assim, né? Mas uma coisa que me vem na cabeça, assim, é uma coisa muito gritante, que aqui o principal teor que se fala aqui proteja o ambiente, zele pelo cuidado, proteja a gestante, né? Proteja o feto e tudo aquilo, né? E aí, hoje em dia, o que fica gritando? É justamente a gente perceber o quanto há uma negligência em relação a algo que é tão importante. Então, o que acontece? Hoje, quando você vê uma mãe, uma gestante, as pessoas têm por hábito virar e falar assim: a gestação não é doença. Alterações dolorosas. Alterações dolorosas, e ainda tem o acréscimo de que ela pode alterar a saúde da pessoa, a saúde da mãe,
e de uma tal forma que ele não seja mais reparado. Exatamente. Então, o que acontece? Existe uma romantização a respeito da gestação, né? De que a mulher tá feliz, que a mulher tá linda e que tudo tá lindo e maravilhoso, e não é. E não é. A É um gente tem uma processo. pequena parcela da população gestante que vive uma maternidade perfeita, né? Com a saúde, com convênios, com todas as coisas que elas poderiam ter, né? E sim, existe uma grande parte da população gestante, da população materna, que não tem. Não tem o apoio do pai na gestação. Então, essa mãe passa sozinha num ambiente de desconforto, num ambiente negligenciado, sofrendo maus tratos. E ela ainda tem que, às vezes, não tem o que comer, não tem o mínimo do material, igual a gente fala aqui, que né, tem todo aquele preparo material, preparo do afeto, não tem nada disso, né? Então, eu começo a pensar o que dentro da doutrina as pessoas não estão, por exemplo, não só dentro da doutrina espírita, mas em como todas as outras religiões, porque a palavra do Cristo é a mesma, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, a palavra do Cristo é a única. Quando a gente fala dentro do evangelho sobre laços familiares, sobre a importância de proteger, é a mesma em qualquer religião. E aí eu falo, que tipo de moral nós estamos tendo a ponto de, quando a gente diz sobre o espírito que vai reencarnar, nós não estamos dando, às vezes, o mínimo. Então, e assim, não só olhando pela parte da beleza da gestação, porque, né, as pessoas enxergam a mulher gestante, às vezes, é bonitinha, barrigudinha, fica com o rosto redondo, isso e aquilo, tem várias coisas que, né, mas além dessa beleza, e essa pessoa que é provida de tudo, ela pode fazer mais e melhor. Ela pode entrar dentro dessa parte que explica a lição e fazer todos esses outros cuidados espirituais, né? Que realmente são talvez os mais importantes, Sim. até do que os materiais. Sim, então, por exemplo, E aí, quem não está provido de toda essa fartura financeira e tudo, pode fazer do mesmo jeito. Então, essa lição, quando Cristo, quando Deus né, põe assim os seus filhos aqui, ele deixa imparcial, é para todos. Então dá para essa outra pessoa que também não tem realmente muitas condições fazer o principal, cuidar dessa preciosidade divina que está vindo e se cuidar também para que possa assim os dois fazerem parte dessa história, fazer parte dessa trajetória e ajustes que vão ser feitos e saírem assim, talvez com algum tempo ganho, né? Porque às vezes se você não consegue fazer nada disso aqui, você volta e de novo, e de novo, e de novo. E por quê? Porque isso significa que você não entendeu nada. exatamente. Quando você entende, aí você faz e você abrevia. Se você tinha 1000 encarnações, você não precisa vir às 1001. Você pode vir em 999, 998, porque você entendeu e já vai resolvendo, adiantando. Sim. Então vai chegar ao ponto que nós vamos adiantar, vamos entender e não precisamos mais estar aqui no plano físico. Sim. Então, essa parte reencarnatória é muito importante.
Uma das coisas que eu mais percebo, por exemplo, quando eu atendo essas mães, é que todas elas têm a espiritualidade como apoio. É a principal ferramenta de apoio. Então, elas podem estar sozinhas, encarnadas, né? Mas elas nunca deixaram de estar sozinhas na espiritualidade. Então, existe toda uma rede espiritual que protege essa mãe, né? Que está ali protegendo a gestação, protegendo o plano encarnatório dessa criança que vai vir. E é nisso que muitas vezes eu vejo a mãe se apegar, nas preces diárias, na prece pedindo pela saúde do bebê. Então, por exemplo, eu fui uma gestante de pandemia. E eu lembro que o meu maior medo era por conta do risco de sair à rua, né? E o que eu mais fazia era as preces diárias, o evangelho diário. E cada vez que eu pensava que eu tinha que sair de casa para fazer um exame, para fazer algum procedimento, eu pensava, bom, se eu estou aqui carregando esse bebê por algum motivo, Deus quis que isso acontecesse, então eu acredito que eu estou protegida. Eu saía de casa com um pensamento elevado, na prece. Muitas vezes eu entrava no ônibus e ficava ali, meu Deus, Pai Nosso que está indo, ia rezando aquilo assim o tempo inteiro e pedindo para Deus, tipo assim, meu Deus do céu, não me deixa acontecer nada, não me deixa me pegar o coronavírus e sabe, o Covid e tudo. E né? E o tempo inteiro eu sentia ali a presença, né? Da proteção, né? A presença, né? Da espiritualidade e tudo mais. Então, você vê fazendo as duas partes, né? A parte física, você precisa ir, tem que ir, vai fazer, mas a parte espiritual também amparando. Então, o processo, ele está acontecendo. É. Eu ia ao médico, aí todo mundo fala, né? Essa coisa de as pessoas acharem, enfim. Então, eu ia ao médico e, assim, eu nunca me esqueço. No dia que eu estava na fila para entrar na UBS e tinha uma pessoa tossindo na minha frente, eu falei assim, ai, meu Deus. Aí eu pensei, minha Nossa Senhora, me cubra com o seu manto e me proteja. E aí o moço virou assim e falou assim, eu tô positivo pro Covid. Eu falei, meu Deus. Aí eu me vibrei, me coloquei assim naquela bola de proteção e falei assim, aqui não vai passar nada. Entrei, fiz o exame, fui embora, voltei. E aí eu falei, não, tô convicta aqui que não vai acontecer nada. Quando eu chegava em casa, fazia toda aquela parafernália de tira e tal, e lava. E aí eu falava assim, obrigado, Senhor, pela proteção. E acabou, né? E mantia as preces e tudo mais. E hoje, eu vejo que, por exemplo, essa questão ela tem que ser passada de pai e mãe para filho. É porque você sentiu na pele o quanto ajudou, né? O quanto realmente te trouxe segurança, Sim. Traz segurança, né, para a criança e todo esse cuidado, essa proteção. Talvez, né, as pessoas imaginam que não, mas ele lá, o espírito em si está sentindo Sim. que ele está sendo aqui acolhido, protegido e cuidado, Sim. mesmo ele ainda não estando aqui do lado de fora. Então você vê que se nós entendermos a lição e partirmos sempre nivelando por cima como seres responsáveis, seres que estamos buscando nos iluminar, chegar assim à luz, então nós estamos no caminho. Então nós não devemos nos nivelar por baixo pelas pessoas que realmente, infelizmente, ainda não caíram na consciência e não estão fazendo, não estão praticando. Então, as lições do livro aqui é para quem realmente busca e está aqui a solução para que você se conecte cada vez mais com a superioridade, a luz, né? Então, nós vamos nos conectar através, como está dizendo aí, Sim. com a prece, como nós nos dirigimos aos irmãos que são irmãos de luz, né?
pede para a Mãe Maria para cobrir com o manto sagrado. Então, tudo isso são espíritos que hoje não precisam mais estar encarnados e que estão trabalhando diuturnamente na benevolência divina, estão assim acolhendo, ajudando, protegendo, não tirando de nós aquilo que nós precisamos passar, mas abrandando assim de uma forma que eles entenderam que nós entendemos. Porque só realmente não é pedir, é aceitar. Só aceita a ajuda quem entendeu. Você sabe que uma das coisas que eu sempre falo, eu faço atendimento fraterno na casa espírita, que é aquela pessoa que chega na casa espírita querendo uma palavra, querendo começar o tratamento, a gente faz uma entrevista, eu sou uma dessas pessoas que recebe o assistido, né? E eu falo abertamente aqui, inclusive, sobre a gestação e tudo mais. E eu quero falar uma coisa muito importante em relação ao evangelho que a gente está usando e que casa muito bem com essa questão da reencarnação, do processo reencarnatório, né? Então, por exemplo, eu falei sobre a questão do perdão, da gente pedir perdão, quando a criança tem dificuldade, quando o pai ou a mãe, a gente tem dificuldade com os pais. E no processo reencarnatório é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu fiquei grávida, e eu falo abertamente isso, eu não aceitei a gestação de início. Né? E aí eu lembro que diversas vezes eu dormia, e aí eu tinha aqueles sonhos, né? A gente é médium, a gente sabe o que faz, né? Eu tinha uns sonhos onde eu era levada e conversavam comigo, mas não aceitava. E aí, conforme a gente vai ficando cada vez mais consciente, levada, né? A espiritualidade vai trabalhando e tudo mais. Aí chegou uma hora que eu falei, não, chega. Né? Aí eu fiz a minha oração e falei, meu Deus, né? Perdão por tudo que eu possa ter feito em outras vidas. Eu peço perdão e eu perdoo qualquer coisa que este ser que eu estou gestando tenha feito para mim em outras vidas também, né? E aí eu falei assim, naquele dia eu disse, Senhor, né? Já que eu estou tendo a oportunidade de ser mãe nesta vida, que eu ame esta criança como ela deve ser amada e a ame imensamente. E que eu possa cumprir o meu papel de mãe, né? Da melhor forma. E aí eu ficava fazendo essa prece, né? Até o dia que eu não precisei mais fazer a prece. Olha aí, tá vendo? Né? Que interessante. Por quê? Porque eu não precisava mais fazer a prece. Porque eu já amava do jeito que tinha que ser. Então, por que eu conto isso? Porque no início, a gente ainda vai ter motivos, né? A gente está falando isso. Uhum. Porque no início dessa gestação, é muito comum a gente ter essa rejeição. E como a gente vem explicando e falando sobre as reencarnações, os motivos de esquecimento, os laços familiares, tem motivo. Muitas vezes tem motivo em causas passadas, a rejeição. Sim, coisas que vocês passaram juntos. Exatamente. E coisas que precisam ajustar e que talvez venham relapsos de memória aqui que você acha que, né, relapsos de memória e relapsos de sentimento, de você sentir que talvez aquele espírito ali, ele realmente tem uma diferença assim com você que Sim. precisa ser acertado. E mas você precisa disso, você precisa fazer esse resgate, precisa fazer essa reparação, você precisa fazer tudo isso e com muito amor. Então, aí entra, né, onde está a lição. Se nós começarmos a buscar entender a lição, nós vamos entender como funciona o plano espiritual e aqui nós vamos nos adaptar, né, como você fez
como você orou, como você pediu ajuda, como você foi ajudada no desdobramento, enquanto você, né, estava na semi-liberdade do corpo, vai para o plano espiritual, vai para a colônia espiritual, aprender, estudar, vai ser orientado. Então, tudo isso nós trabalhamos, vivemos diuturnamente e muitas vezes nem se damos conta que as coisas estão acontecendo. Porque você está dormindo, você vai para lugares e que você recebe bons ou maus conselhos, que você aprende boas ou más lições. Então, aonde você está se conectando que é o ponto. E se você conseguir se conectar com, né, coisas edificantes, você vai para bons lugares e aí é onde você foi bem orientada. E você acha que essa oração que você fez, que tudo que aconteceu, a gente olha assim e fala, foi do nada, eu acordei e achei que... Não, é uma orientação espiritual, é uma orientação espiritual de quem realmente ajudou em todo esse planejamento e que ele sabe como tem que transcorrer isso. E ele orienta, intui, ajuda para que a pessoa consiga fazer e que ela consiga deixar com que o plano ele siga em frente. E não é qualquer pessoa que vem falar com a gente, né? Não é um desconhecido. Não. Então, por exemplo, quem vai vir falar com a gente é alguém que a gente tem muito afeto. É alguém que a gente tem muito respeito, né? Sim. Então, é alguém ali que, conforme essa pessoa for falar com você, aquilo que a gente fala, né? A gente vai baixar a cabeça e falar assim, não, é verdade. Não, tudo bem. Por quê? Porque você vai parar e ouvir, né? Existe amor, existe uma coisa muito grande, que são esses laços que ultrapassam a morte. Então, por exemplo, eu lembro que um pouco antes de eu engravidar, eu lembro de ter sonhado com o meu avô materno, né, na parte da minha mãe. Apesar de não lembrar muito bem, eu lembro que foi uma noite muito agitada. E dias depois eu descobri que eu estava grávida. Ou seja, eu sonhei com quem? Com aquele que tinha a maior figura de respeito. Olha aí. Né? Ele me chamando, falando, e isso é assim até hoje, tá, gente? Não, né? Não muda, tá? Sempre que precisa, é ele que vem, né, para falar alguma coisa. Então, o que acontece? E aí, depois disso, vai, né? Então, aqui, até para ter um desfecho, né, não ficar essa história aberta, passou-se um tempo, eu recebi uma psicografia deste meu avô, dizendo que as coisas acontecem porque elas devem acontecer e da forma como elas têm que acontecer. Que tudo é feito da forma como Cristo planejou, né? E que se aconteceu desse jeito, no meu caso, é porque só tinha aquele jeito de ser feito, né? Então, muitas vezes, né, para ter um desfecho, por mais que você tenha lá a rejeição e tudo mais, tem uma ideia muito maior, uma visão muito maior das coisas que às vezes a gente não sabe. Lá atrás, né? Hoje a gente pode não saber, mas daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos a gente vai descobrir. Então, e é como eu estava falando, toda situação que nos incomoda, às vezes nós olhamos como ruim, e são as boas, porque elas vão nos deixar mais fortes, vão nos levar para um caminho, você vai buscar assim uma solução, e quando você vai buscar uma solução, você não vai buscar uma solução num lugar pior do que você está, você vai para um lugar melhor, você vê que aquele que está um pouco mais alto, ele pode te ajudar a solucionar. Então, quer dizer, um pouco melhor que nós dizemos na parte moral, espiritual. Então, você vai sempre ser apoiado. Então, por exemplo, esse que foi o seu avô, ele consegue já de lá para cá ajudar. Então ele participou de toda a parte desse planejamento e ele entendia como teria que ser acontecido e ele foi ali o mediador.
foi ali ajudando para que o plano acontecesse, né? Então, é fácil a gente entender, olhando com seriedade, buscando a sabedoria, porque isso vai ser de grande valia para nós enquanto estamos aqui. E muito mais ainda quando nós partirmos. Vai chegar uma hora que nós vamos embora com esse conhecimento e nós podemos assim fazer o que nos é mais raro, ajudar os irmãos com tudo isso, podendo intuir, podendo ajustar, não, vira um pouquinho para a direita, vira um pouquinho para a esquerda, vai, continua que já está próximo, está chegando. Então, você vê que tem todo um planejamento. Então, o planejamento de Deus, ele é para todos, todos vão passar, independente. Então, entenda só que tudo coopera para o bem. Então, tudo coopera para o bem, tudo vai acontecer e nós vamos chegar ao ponto de realmente não entender ao longo do tempo, mas quando chegarmos aonde precisamos chegar, nós vamos entender lá na frente que era por ali mesmo, que tinha que ser daquele jeito e que foi perfeito e que ainda bem que tudo aquilo aconteceu. É muito edificante, né? Nós temos assim, né, essa, vamos dizer, essa sabedoria trazida do plano espiritual para nós aqui no plano físico, porque tudo isso aqui foi nos dado de presente, intuído, e foi colocado os irmãos aqui encarnados, porque, né, se for só sobre psicografia, sobre irmãos desencarnados, muitos não vão acreditar, muitos não vão entender, muitos não vão nem querer saber. Então, irmãos que vêm, que às vezes nem precisam estar encarnados, vêm encarnados nessas encarnações sacrificiais, né? Sim. Fazendo um sacrifício enorme de vir até aqui sem precisar, mas para trazer aqui a informação, o conteúdo, e nós aqui nos orientarmos através de tudo isso. Para quem tiver curiosidade, em diversos livros da obra da parte do André Luiz, tem histórias falando como que são feito isso, e tem um outro livrinho que eu posso ver se a gente tem, que chama A Gestação na Vida Espiritual. Acho que é esse o nome. Ele é bem simples e ele fala muito bem como é que funciona essa questão dos 9 meses, né? Do espírito ficar menor, acompanhando a mãe, ligado a ela, onde ali ele fica olhando tudo que está acontecendo, ele ouve tudo, ele vê as conversas, ele vê o que ela come, ele vê o que ela ouve, né? Então, é um livro bem simples e fala bastante sobre como que é feito isso. Olha aí, depois você deixa aí o link aí, deixa aí a descrição do livro para eles poderem depois ver, deixa embaixo no vídeo aí, para que todos possam assim ter acesso, aqueles que têm, né, mais curiosidade e quer se aprofundar mais, a oportunidade está aí. Diz que, né, Deus é tão benevolente que nenhuma informação será negada. Todas chegarão até você. Está chegando. É só você descobrir que você é realmente o endereço dessa mensagem. Não se preocupe com o mensageiro, não se preocupe com outras coisas. Se preocupe em entender e descobrir que você é o endereço dessa mensagem. E assuma isso. É isso aí. Vamos então finalizando aí. Muito obrigado, Débora. Foi muito importante tudo isso que foi dito hoje. Muito obrigado. E você, né, expõe essa situação, que é uma situação que você viveu, como um depoimento, como realmente uma parte que não dá para a gente
romantizar. Não, isso foi vivido. Não é que eu ouvi, que eu assisti, não, eu realmente, né, vivi na pele. Então isso é muito interessante, É porque engraçado que ele fala assim, né? Mas, gente, ele acompanhou, tá? Porque ele acompanha, né? Porque nós trabalhamos todos os domingos juntos. E ele acompanhou, né? A gestação, a tintim por barriga, o tintim. nascimento, né? Para quem não sabe. É verdade, a gente, né, já está há muitos anos aí nessa caminhada e estamos se aprofundando cada vez mais e de acordo com o que vai transcorrendo nas nossas vidas aqui, né, então também eu tenho um filho que hoje está com 13 anos e ela também acompanhou toda a gestação, né, teve todo o tratamento feito com ela, com outros irmãos lá do nosso Centro Espírita Cristão, que foi esse pré-natal maravilhoso. Meu filho está aí. Eu tive o prazer, nossa, eu tive o prazer de fazer o pré-natal do Davi. E aí, quando ele nasceu, eu pegava ele no colo. É importante falar isso, né? Pegava ele no colo, Vânia ia tomar o passe. E eu falava assim, deixa eu ficar com ele no colo. Você vê que gostoso, né? Tudo isso, né, não tem preço, tem muito valor mesmo. E, né, agradecer por nós estarmos juntos a caminho e podermos assim ser simpáticos hoje. Não sabemos ontem, mas podemos ser hoje e amanhã que seja muito mais e muito maior. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Débora. Vamos agradecer aqui o nosso estúdio Shift, né? O nosso técnico aqui, o Wagner, está sempre com a gente, nos acompanhando aí, nos ajudando e cedendo o espaço para que a gente possa assim transmitir para você tudo isso que nós temos aqui de conteúdo, de conhecimento. E, né, o criador desse canal Espiritismo com Cristo, idealizador de todo esse projeto, né? Todas essas coisas que vêm acontecendo e que está chegando aí na sua casa, chegando em várias partes aí do mundo, é o Wagner Duarte aí, o idealizador de tudo isso e que também foi tocado pela espiritualidade e que tem uma história linda, maravilhosa, que também é contada em um dos nossos quadros aqui, que é Conversas da Alma, com a nossa irmã Carla. Então temos todo aí um envolvimento aqui e para tudo isso acontecer, tudo tem um sentido. Então vamos agradecer esse episódio de hoje e vamos agradecer com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai o Senhor de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana. Muito obrigado, Débora. Obrigada mais uma vez. Lembrando que agora, dia 20 de novembro, nós vamos ter uma reunião aberta de psicografia na nossa casa, no Centro Espírita Cristão aqui em Carapicuíba. Quem quiser mais informações é só procurar nas nossas redes sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo. E lembrando que a nossa casa ela depende de doações de alimentos para as famílias cadastradas que recebem as cestas básicas de alimentação. Então, quem puder estar contribuindo, toda ajuda vai ser bem-vinda. Então, boa noite, até mais. Isso aí, obrigado.